Começando, então, o nosso encontro para comentar mais uma peça do Shakespeare, a nossa terceira aqui no clube, que é o Otelo. Lembrando que a gente está lendo o Otelo com a perspectiva de, já agora em setembro, ler o Dom Casmurro, os que puderem fazer o estudo lá da Ellen Caldwell, e assim ver o que tem de Otelo no Dom Casmurro. Eu também publiquei recentemente um vídeo sobre Ressurreição, do Machado de Assis, que é outro livro que já tem a ver com o Otelo e que é tipo um precursor do Dom Casmurro. Então, assim, a gente está fazendo muito essa leitura, eu acredito, da parte de vocês também, sob a perspectiva, né, do ciúme, da desconfiança e da traição, que é uma das facetas de Otelo. Muitas outras podem ser exploradas, apesar de que essa é a principal. Eu vou começar esse nosso debate dizendo que assim, eu gostei muito da peça, mas eu senti um estranhamento, assim, parece que ela era diferente das outras duas peças que eu já li, que é Hamlet e Macbeth. Aí eu estava até tentando entender o que que eu senti de diferença. Eu acho que aqui em Otelo nós temos uma peça mais pé no chão. Apesar do Otelo ser um general, a gente ter cenas com o Duque de Veneza, pessoas poderosas, a intriga em si, ela envolve mais as relações de um casal, a intriga do Iago por um cargo, que nem é um cargo tão grandioso assim, e a destilação da maldade dele. Então, acho que a gente tem aqui os personagens e um enredo mais próximos do cotidiano. Em Macbeth é toda uma disputa pelo poder supremo, né, o reino, tem elementos sobrenaturais, proféticos, o que já dá um tom mais grandiloquente à peça. E no Hamlet nem se fala também, é uma coisa quase metafísica e que envolve já o príncipe, o rei e a rainha, etc. Então, esse tom mais pedestre eu senti no Otelo, e com isso eu senti também que a peça era um pouco mais ágil, não sei, mais cheia de intrigas, idas e voltas, ação mesmo, assim, diálogos entre personagens muito diferentes, diálogos que não necessariamente são diálogos elevados, são assim, diálogos que envolvem ali a movimentação no cotidiano. Foi uma outra faceta de Shakespeare, pelo menos para mim, eu descobri. Essa é uma consideração mais geral, sem adentrar muito nos principais temas da peça. O que que vocês diriam, assim, já de partida, da percepção de vocês na leitura de Otelo, principalmente comparando com as outras leituras? Ó, eu vou falar rapidinho, até porque eu acho que eu não tenho muita contribuição a dar, não, para falar a verdade. Eu não li outras do Shakespeare, né? Eu li, por exemplo, Nelson Rodrigues e amei. E eu amei no Nelson Rodrigues muito também a escrita dele, é muito bonita, né? Então, eu estranhei um pouco. Eu li porque eu tinha que ler, porque eu sabia que era importante, por causa do Dom Casmurro. Mas eu não adorei, sabe? Ai, que ótimo, que peça legal. Não. Eu achei, assim, muita gente, num espaço de tempo muito pequeno, muitos personagens. Hoje eu tinha esquecido completamente, só lembrava do nome do Otelo, da Desdémona e do... E agora até do Iago, sabe? Agora, aí hoje foi, é mesmo, é mesmo, é mesmo. E assim, é muita voltinha, sabe? É muita coisinha que, não sei, é igual você falou, linguagem bem cotidiana. E outra coisa, eu não estou acostumada com essa linguagem, eu não sei como que são as outras peças do Shakespeare, mas assim, muitas vezes é uma linguagem da época, então muito rebuscada, a inversão dos elementos, né? Sujeito, predicado, era tudo trocado. Então, assim, eu falei, gente, eu nunca veria essa peça no palco se eles não fizessem uma adaptação para uma linguagem nossa agora. Porque eu ia ter muita dificuldade porque eu li uma vez, nem sempre, mas algumas lá, algumas frases eu lia, voltava, é isso. Então, então, assim, não me envolveu. Não me envolveu.
E aí eu voltava, mas assim, foi muito bom, né, ter lido, porque eu acho que a gente tem que conhecer. Mas é isso. Ah, mas foi ótimo ter a sua impressão como alguém que começou a ler Shakespeare por Otelo. É muito É, interessante. E eu acho que esse fato de ser uma peça mais do cotidiano, mas ao mesmo tempo com essa linguagem mais empolada, prejudicou o seu início é, com Shakespeare. é. Porque em Macbeth e Hamlet tem essa mesma linguagem, até mais. Uhum. Só que como os temas são mais grandiosos, parece que essa linguagem faz mais sentido. Ah, não E eu sei. acho que Macbeth é uma peça também sem menos sem menos incidentes no enredo. Eu Uhum. acho que é uma peça mais objetiva. Hamlet é muito extensa. Tem também muitos acontecimentos, mas justamente, como é mais extensa também, os acontecimentos eles são mais demorados um pouco. Agora aqui não, é uma peça menor, mas cheia de coisas. Então talvez não tenha sido a melhor experiência, a melhor primeira experiência mesmo. E, por exemplo, a Casa de Bonecas eu achei muito legal. Eu não... Foi outra impressão, claro, né? Outro autor e tal, mas assim, eu falei, ai, nossa, que bacana, que assim, é um exercício mesmo até para escrita, né? A questão da visibilidade dos personagens, de uma forma muito bacana, que você não tem o narrador ali e a coisa acontece muito, muito legal. Então, nessa eu não vi isso. Então, Entendi. realmente foi um pouco diferente mesmo. Denise, você já não foi o primeiro Shakespeare que eu sei, como então foi? Não, eu concordo com o que você falou, Lucas, no início da questão, dessas questões grandiosas, né, e da questão, é uma peça mais doméstica, né, de questões mais domésticas, assim. Mas eu estava assistindo um vídeo do professor Girardi, não sei se você viu lá na Univesp, se algum de vocês assistiu. Eu gosto muito que eles têm acho que é um quadro lá, que é literatura, agora eu não vou lembrar, Fundamental. mas fundamental. E daí eles convidam os professores para conversar sobre os textos e tal. E eu achei esse professor que eles chamaram excelente, porque assim, ele não tem academicismo, sabe? Aquela linguagem que você fica perdido. Ele deu exemplos práticos para a gente do cotidiano para explicar até questões simples de justiça, porque ele é formado em direito, inclusive. E eu achei excelente. E aí eu peguei um livro dele no Kindle Unlimited, que deixa eu ver aqui se dá para eu mostrar a capa para vocês. Peguei hoje, só que eu estou lendo o texto dele sobre Otelo. Dá para ver? Chama-se O Mundo Fora do Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare. E eu estou achando interessante porque, assim, apesar da gente, né, ver essa peça dessa forma, né, uma peça um pouco mais de questões ali domésticas, existe também essa questão do Estado, a questão do preconceito, né, e que às vezes também a gente vê de uma forma errada, porque a gente vê muito a questão do negro colonial, né? Mas a gente não está nessa época ainda, né? Então, ali, quando você está falando de escravidão e está falando do próprio Moro, você tem outras questões ali, que é o estrangeiro, é o bárbaro, né? É o muçulmano, enfim, tem outras vertentes, né? Que não as que a gente costuma ver como quando a gente fala do negro, né? E assim, eu já tinha assistido, eu até comentei com vocês, algumas adaptações de Otelo e eu amei. Eu tive um pouco de problema com o texto, isso também foi curioso, mas eu não sei se tem a ver, por exemplo, com a tradução. Eu li nessa edição, inclusive, que você mostrou. Eu peguei emprestada, eu não estou mais com ela aqui. Eu tenho um outro livrinho que tem o Otelo, que é esse aqui, bem antigo. Eu até estou querendo dar uma lida nele para ver se eu vejo um pouco diferente. Em algumas situações, assim, no início, até eu me acostumar, ele
trancou um pouquinho para mim, embora depois eu até acho que fluiu melhor, mas especificamente com o Otelo, eu tive um pouquinho de problema com o texto, assim, mas como eu falei, não sei, eu quero ler de novo, para ver se é isso, né? E uma coisa que a Dina falou, que eu acho importante, né, que ela falou, eu achei muito rebuscado e tal, então não conversou tanto comigo. Eu acho que a linguagem é muito importante, né? Seja ela rebuscada ou não interessa. Interessa que ela converse com a gente, né? Que ela consiga nos envolver. Então, por isso que eu sempre falo que livro, para mim, livro bom é livro bem escrito. É aquele livro que pode falar sobre uma coisa que eu nunca pensei a respeito ou não me interessa muito, mas o jeito como aquilo está escrito me envolve. Eu acho que isso é muito importante para o leitor, né? Ele ser fisgado pela forma como aquilo está sendo apresentado. Mas eu gostei, sim, e eu quero ler de novo. Eu só tive essa pequena questãozinha com o texto. Eu não sei se a gente já vai entrar na questão dos personagens ou se você quer. A Valdirene tem alguma coisa para falar antes, né? Antes da Val falar, eu só vou pontuar uma coisa dessa questão da linguagem. Sim, a linguagem é empolada, digamos, se a gente pegar um texto jornalístico, por exemplo, né, o que é um outro extremo, de fato, ela é bem mais rebuscada. Mas eu acho até que em Otelo ela é menos do que a média do Shakespeare, porque eu senti, principalmente nessa tradução, não sei como nas outras, uma linguagem muito pesada no sentido dos xingamentos, das metáforas vis mesmo, né, que depreciam o Otelo. Nossa, as metáforas são pesadíssimas, assim. Sexualmente, inclusive, né? Sexualmente, a coisa é animalesco mesmo, assim. Tudo aqui, o sexual é muito animalizado no mais alto grau. Então, eu achei pesado, assim, Mas explícito. eu Achei acho que isso explícito, essa é a palavra, explícito. mas está ligado ao fato de você associar o Mouro a essa coisa mais bestial, né? É, Eu acho que é isso. Na verdade, isso não me incomodou. não. Apesar de que, sim, concordo, é pesado. Mas não foi uma coisa que incomodou. Eu achei que só, não sei, truncou um pouquinho para mim. Mas eu vou ler de novo, com certeza. Val, você não completou a leitura, mas o que você chegou a ler, o que você sentiu, uma impressão mais geral? Assim, eu já tinha lido esse livro há muitos anos, então eu conhecia o final. Não foi o texto assim que não me pegou, foi acho que o ritmo da peça, não sei. Eu comecei a ler e começou a ficar enfadonho, sabe? Eu queria terminar de uma vez. Eu não estava gostando da leitura, ela não estava sendo prazerosa. Mas ele tem muitas questões interessantes, né? Essa questão desse livro que você leu ali, que é da Penguin, né? Eles falam dá a entender que o Moro ele não é negro, aquele negro forte, ele é moreno. E achei essa questão interessante. Eu não li nessa, eu li naquela da Bárbara Eliodora, e dá a mesma impressão também. Então, não sei, eu acho que a peça muitos personagens, aí ela não é nem muito aprofundada em ninguém, a coisa parece que corre mais rápido. Não tem muito diálogo ali na hora que o pai está reivindicando a filha roubada, que no final ele termina e diz para o cara, para o Moro, que se ela enganou o pai, por que não enganaria o marido, né? Então ele é tudo muito direto, ele já vai te dando a dica do que vai acontecer. Você meio que já percebe que ali vai dar uma coisa de traição ou uma coisa de morte, porque desde o início, desde a fala do pai, já está anunciando. Então, é um texto que não chega a ticar o que vai acontecer. Né? Ele passa e você, tá, foi isso. E achei ali, sim, no final não, mas a morte dela, né, que eu acho muito simples, muito rápido, né, o cara nem tem uma desconfiança, ele já tem certeza, ele vai lá e comete o crime, sim. Então, acho que faltou, não sei, parece que o texto poderia ser maior, talvez,
mas Real- mais devagar, mais pontuando alguns pontos, mas deixando a gente curioso. Será que ele vai acreditar? Será que ele não vai acreditar? Será que ele vai matar? Será que ele não vai matar? A gente sabe que é uma tragédia, que vai acabar ruim, né? Mas o texto não te leva a ter aquela expectativa. Ele simplesmente é seco, sei lá, ele vai e você não liga. Foi isso que aconteceu comigo. Val, você pontuou muito bem. Essa história da Pois é. velocidade, de fato, é tudo muito rápido. Uhum. Aí eu acho que a gente já vai entrar na parte do desenvolvimento dos personagens. Certas coisas não soam tão orgânicas. E um leitor atento, no primeiro ato, ele já sabe tudo que vai acontecer. Realmente, não É dá o para... andamento que é Não dá para ter surpresa nenhuma. O primeiro ato já está tudo complicado. estabelecido para onde vai a peça. Realmente. Mas então vamos começar a falar sobre os personagens, né? Uma coisa que, de fato, eu achei muito interessante, que a introdução aqui ressalta muito, é essa ambiguidade do Mouro e, e o quanto isso, ao longo da história, se torna um espelho do público que assiste a peça, dos preconceitos do público e dos preconceitos de quem produz a peça também. Definir qual negro, qual moreno, de qual etnia vai ser esse personagem representado e quem vai ser o ator que vai de fato representar, se é dessa etnia, se é dessa cor, ou se é alguém que vai, como aconteceu, pintar mesmo o rosto de preto. Eu acho isso muito interessante, essa ambiguidade, como uma forma de o público, cada época espelhar os seus próprios preconceitos nas decisões que faz a respeito disso. Então, isso é bacana. Eu acho que isso dá uma grandeza para a peça muito, muito forte. O Otelo. Eu acho que aqui a gente pode partir da premissa que o Otelo também é muito inseguro em relação a Desdémona e, portanto, muito vulnerável ao Iago, porque ele já vem de um ambiente em que ele é o estrangeiro, ele vem de longe, ele é o estrangeiro, ele conquistou muita coisa, mas sempre essa conquista vai ser instável na medida em que ele não é alguém do local, seja porque é estrangeiro apenas, seja porque é um estrangeiro e um mouro ou um negro, alguém de uma etnia diferente, de uma cor, de uma aparência diferentes. Então eu acho que assim, acho que a lógica do Shakespeare é essa, de que ele é uma pessoa vulnerável por ser estrangeiro e por isso o Iago consegue manipulá-lo tão facilmente. Mas mesmo assim, eu acho que é muito rápido como isso acontece. O Iago, na minha visão, é, realmente, ele é muito malévolo. A Denise até comentou isso lá no Teams, no Teams não, no Telegram. Mas eu não fiquei com raiva do Iago, assim, lógico, é abjeto o que ele faz. Mas ele me pareceu quase uma coisa cômica. Sabe aquele diabo que é levemente cômico, assim, o pai da mentira mesmo, fazendo trapalhadas, trapaças. Eu não li aquele livro do Bulgakov, como é que chama? Que tem o diabo. Mestre Margarida? Mestre e Margarida, mas eu já ouvi muitos comentários. Me parece que o Iago seria um diabo daquele tipo, com certo ar cômico, por mais que faça maldades. Então, assim, eu achei ele muito maniqueísta, mal. É, Existe gente que realmente é muito mal e por coisa pouca, porque no final o Iago quer causar o mal porque quer causar o mal, que é invejoso, porque quer um cargo que nem é tão grande assim. Mas, assim, ele não chegou a ser, para mim, nossa, o grande símbolo do mal na literatura. Que eu sempre achei nele um fundo meio cômico, assim, exagerado. Um cômico de exagerado. E aí eu até lembrei, né, da experiência do Heathcliff em O Morro dos Ventos Vivantes, que, nossa, foi um personagem que me perturbou muito. A ponto de eu acabar o livro muito mal, detestando o livro, porque eu achava que não era orgânica aquela maldade que ele tinha.
Mas a verdade, sendo orgânica ou não, ela me perturbou profundamente. E nesse sentido, hoje eu vejo que talvez o grande trunfo do livro esteja nisso mesmo, né? Que eu estava reagindo dessa forma, mas isso, na verdade, prova que o livro é bom. Agora, não, o Iago não causou em mim a mesma coisa. A Desdémona é uma personagem interessante, mas não acho que chega a ter um grande desenvolvimento. Os outros todos, eu acho que não chegam a ter um grande desenvolvimento. Eles cumprem funções, assim. Os que têm um esboço de desenvolvimento psicológico são o Otelo e o Iago, e não mais. Vocês. Então, agora sobre os personagens. Interessante, né? Eu vejo um pouco diferente, assim. Ah, Primeiro, eu não acho ele cômico, ele, a mim, não foi, ele me deixou bem perturbado, assim, deu bastante raiva. Assim, ele é um manipulador nato, né? Tanto que ele manipula todo mundo. Então, eu já vejo que ele tem uma esperteza, né? Uma inteligência, uma observação, inclusive, né? De ver, ó, ali está a fraqueza dele, é ali que eu vou trabalhar. Aquele lá, né? O próprio Rodrigo, é Rodrigo, o apaixonado lá, também, que ele gostava, o que que ele queria? Ele queria ficar com a Desdemona, né? Tá, então eu vou trabalhar ele assim. O Otelo se sente inferior, no fundo, né? Porque, assim, isso que você falou, a, a qualidade dele, né? Por que que as pessoas aceitavam ele naquela sociedade? Pelas, pela, pelas questões bélicas, né? Pelo fato de que era ele que estava lá ganhando as guerras, enfim, para eles. No dia que ele deixasse de ganhar, tchau, Otelo, entendeu? A Desdémona, ela vê nele qualidades que nem ele mesmo via, porque ele mesmo não se achava tudo isso, assim, ele achava que ele estava cumprindo a função dele ali de guerreiro, enfim, de general e tal, mas ele não se via singularmente como esse cara tão poderoso, né? Esse cara que estava ali é, conquistando coisas para eles, enfim, que era muito importante nessa época, inclusive. Ela admira ele pelas experiências que ele tem. Eu imagino, assim, eu não sei quantos anos tinha a Desdemona, acho que eles não falam sobre idade, mas a gente entende que eles têm uma diferença grande de idade, né? Que ela é uma jovem que foi criada com tudo, uma nobre, estudou, você vê que ela é muito mais versada, né, digamos assim, e ela se interessa por esse ser, talvez, pelo exotismo também dele, né? Mas porque ele é um cara que faz, né? Quem eram aqueles outros que estavam lá aos pés dela, querendo casar com ela, né? Não eram pessoas que ela viu uma relevância, né? Então, acho que ela acreditava mais nele do que ele próprio. E isso, eu acho que eu consigo ver a Desdémona, não acho que ela, apesar dela ter poucos diálogos, eu acho que ela é uma personagem que você vê que ela é coerente do início ao fim, assim, naquilo que ela, da maneira como ela pensava, como ela achava que ela tinha que ser em relação ao marido, naquilo que ela acreditava e o que ela quis fazer, enfim, comprou, né, aquilo que ela achou importante e ela foi até o fim no que ela achava certo, né? E o Iago, foi interessante você falar do Heathcliff, porque eu não tenho essa sensação com o Heathcliff. Aliás, o Morro dos Ventos Vivantes é um dos meus livros favoritos. Eu quero reler, inclusive, brevemente. Estava até procurando uma edição, porque eu entendo o Heathcliff, eu não tenho nenhuma questão, assim, como você ficou, como te perturbou, por exemplo. Já sinto isso em relação ao Iago, pela manipulação toda dele. É, Ele não poupava ninguém, quer dizer, ninguém ali era importante para ele, né? Nem mesmo a mulher dele, dane-se todo mundo. Ele se sentiu traído, acho que duplamente, porque ele também acha que o Mouro pode ter ficado com a mulher dele em algum momento, né? E tem um momento mais para frente em que elas estão conversando, a Desdémona e a Emília,
E a Desdemona fala, imagina, que mulher ia fazer isso com o marido, trair, não sei o que. Ela fala, tipo, eu faria. Ela faz mesmo assim, eu e um monte de mulher faz isso. Ela, não é possível e tal. E no começo ele fala, né, que acha que o Moro já fez o ofício dele nos lençóis dele, uma coisa assim. Ele fala mais de uma vez. Ele fala para mais de uma vez ele fala isso. Acho que pro não sei se ele fala para o Cássio também, mas ele fala para o Rodrigo, e então ele já tem essa questão dele achar que ele pode ter tomado um chifre, e tem a questão dele ter perdido o posto que ele almejava, né? E eu acho que sim, também a questão de perder, e quem que está mandando aqui, né? Esse cara, esse Moro, esse estrangeiro, né? Então, juntou tudo. Ele não tem caráter nenhum, e ele é um manipulador nato, então ele fez toda a festinha dele lá, né? Então, eu acho que... Eu gosto muito do personagem dele, mas me deu muito ódio, assim, eu tinha vontade de ir lá e eu mesma dar um fim, um cabo do... E é aquilo que eu li, né? Não sei exatamente aonde, que no final, né? E essa é a questão das tragédias. Ele vai ser torturado, vai ser morto e tal, mas ele acabou com tudo antes, né? Acabou o Moro, acabou Desdemona, acabou Rodrigo, sobrou só o Cássio, né? Por acaso. Então, é essa coisa, questão da tragédia mesmo do Shakespeare. E uma coisa que eu vejo é que o quanto a gente continua reproduzindo isso tantos anos depois, séculos. Você vê muito isso na novela, que você tem um casalzinho, aí você tem lá o invejoso, e o invejoso fica fazendo umas coisinhas no meio da novela para o casalzinho se separar. E assim, eu ficava, né, falando quando assistia a novela, pelo amor de Deus, vai lá conversar com o seu cônjuge, né? Afinal, conversa com a pessoa. O que aconteceu? O que está acontecendo? Você fez isso? Você foi lá? Você fez aquilo? Não, você nunca vai na pessoa. Você fica acreditando num outro qualquer, que você até está sabendo que aquela pessoa é vilã, ou se você não tá, se você confia, você não vai confiar mais na pessoa que você gosta, né? Você não vai confiar mais na pessoa que você ama. Mas não, ninguém pergunta. Então, eu acho isso, mas eu não pergunto, aquele acha aquilo também não pergunta, e aí fica a novelinha inteira, um desconfiando do outro, é só no final, aí, né, porque a gente tem o final feliz, né, não é a tragédia. Na novela, você tem que penalizar aquele que estava tentando fazer o mal, né? Porque é tudo muito estereotipado, né? Você tem o bom, você tem o mal, e aí os outros ficam juntos, né? Então a gente reproduz muito essas coisas até hoje, né? E hoje me parece mais absurdo, né? Que você não sente e não converse com a pessoa interessada e fica acreditando nas coisas que outras pessoas falam, né? Então, é isso. E uma última coisa que eu queria falar, que eu já falei bastante, como sempre, é isso que a Val estava falando sobre a questão da cor, de ser negro, de não ser moreno, não sei o quê. Eu também estava lendo sobre isso, que parece que no original tá black e tal, né? A cor ele fala preto mesmo, fala negro mesmo, né? Mas que talvez na tradução foi amenizado de alguma forma para moreno, enfim. Mas a questão é o preconceito em si, né? Não a cor exatamente, né? Porque o preconceito também acontece por outros motivos, né? Era isso. A questão que você falou que me chamou atenção, quando você falou, o Lucas também já tinha falado sobre isso, quando eu falava a questão da caricatura, né? Então, eu acho que o Iago é tão caricatural e ele aparece tantas vezes num espaço de tempo tão pequeno, aí já tem a ver com o que o Valdir disse sobre o andamento mesmo da peça, que concentrou demais. Então, o Iago aparecia toda hora, muito mal. Então, assim,
eu cheguei a ficar com uma raivinha dele, porque é o mal, etc. Tal, contrasta muito, né, com a questão da bondade da Desdémona, mas como não tinha muita surpresa, como a gente via que ele realmente ia manipulando todo mundo, então não teve esse elemento surpresa para mim. Eu já sabia que ele ia fazer maldade atrás de maldade, e não deu nem tempo direito de... eu acho que se essa maldade fosse em conta-gotas, você esquecesse dela um pouco, aí ela voltasse de uma outra forma, mas ela atacou muito forte. E apagou a figura do Otelo, né? O Otelo, que é o guerreiro, que é o Moro, que vem de fora, ele ficou... quando você falou do casalzinho de novela, eu imaginei ele lá, assim, bem fraquinho, sabe? Apagou o Otelo. Tanto que às vezes eu tinha, hoje mesmo, quando eu peguei, falei, gente, a peça chamou Otelo e eu tinha esquecido o nome dele. Eu lembrava do Iago, sabe? Então, ele ficou como um par romântico. Isso eu concordo. Meio, assim, mais frágil, né? Não sentia aquela força de um guerreiro, que uma pessoa... Se ele foi chamado para servir, né, ali, eu acho que ele devia ter uma personalidade mais forte, né? Então, ele ficou meio... Para mim, ele ficou meio fraquinho. E eu acho que, juntando isso, todas essas considerações com a questão da velocidade, que se este fosse um romance, muito disso mudava de figura, porque nós teríamos mais espaço e tempo para ir desenvolvendo, para mostrar quão íntegro e grandioso era Otelo, para essa maldade do Iago ser mais pausada, mais verossímil. Eu acho que, nesse sentido, o gênero dramaturgia aqui não colaborou muito com a história. Tanto que o narrador poderia fazer isso muito bem, né? Ele poderia, se fosse um Machado aí, por exemplo, ele ia intervir, ele dá a opinião dele, ele leva a gente na conversa. Então, a narrativa, o narrador é muito importante nessa hora para dissolver alguma caricatura muito forte, talvez, né? Já vamos chegar no Machado. Realmente é para lá que a gente está arrumando, mas Val, alguma consideração sobre os personagens? Não, eu só acho que o Iago é o melhor personagem, né, no fim das contas, mas que também não tem grandes dificuldades para ser mal, né? Então, foi fácil. Não tem muito segredo ali, não, porque o resto parecia que já estava colaborando com ele. Ele falava alguma coisa e beleza, isso já era assumido, né? Então, não tem muito, não. Mas, de fato, eu acho que é o melhor personagem. Gostei mais dele do que do resto. O resto nem aparece. A Desdémona, pelo amor de Deus. Coitado. É um personagem mais morto que vivo. Eu acho, agora, antes da gente... coitada da Desdémona. Mas é verdade. Mas eu não achei ela boboca, assim. Você achou Não, ela boboca? não, eu não achei ela boboca, mas é um personagem que tem tão pouco espaço para se manifestar que a gente nem sabe o que ela pensa ou se ela desconfia de alguma coisa. Ela tá ali, parece olhando para o céu e pronto. E é uma perda, né? Porque, assim, ela tomou uma atitude ousada ao se casar com o Otelo, porque prenuncia uma personalidade forte, mas depois a gente não tem a oportunidade de ver muito dessa personalidade. Acaba ali, né? Acaba ali. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma ideia que o texto da peça sugere, e que essa ideia eu acho muito bacana, muito preciosa. Quando o pai da Desdémona fala assim, olha, se ela fez isso comigo, ela poderá fazer com você. Essa ideia eu acho muito interessante para vários momentos da vida. Porque, assim, às vezes a gente vê, por exemplo, eu pego uma pessoa que se apaixona por outra que é casada. E aí essa pessoa se apaixona pela outra que é casada, começa a ter um relacionamento, ou seja, que é casada está traindo seu cônjuge. Mas a outra que está fora desse casamento, sendo o amante ou a amante, ele também requer uma exclusividade. Ele não quer ser traído com uma terceira pessoa.
Mas, assim, é uma inocência, porque se a pessoa X já está se relacionando com a pessoa Y, que parte de uma traição, ela também poderá atrair a pessoa X no futuro, quando elas estiverem juntas mais legitimamente. E isso vive acontecendo nessa cegueira, né, para um padrão. Não digo que isso se aplique exatamente a Desdémona, que o pai dela estivesse correto, porque não estava, na verdade. Mas não é uma observação burra, é uma observação inteligente. E eu acho que em várias situações da vida a gente não percebe isso, né? Se a pessoa já fez isso com o outro, por que ela não vai fazer com você? Por exemplo, sei lá, no trabalho, se o seu chefe te promove de um modo que, para te promover, ele prejudica demais uma outra pessoa. Naquele momento, aquilo até pode ser bom para você, mas quem diz que isso não vai ser feito com você também lá no futuro? Então, esse tipo de pensamento, se colocar no lugar do outro, eu acho interessante. A fala lá do Brabâncio, né? Eu acho bem inteligente. Eu tive um colega que diz o seguinte: quem te compra também te vende. Exato, maravilhoso. Quem te compra também te vende. Exato. Nossa, muito boa essa frase. Não conhecia. Gostei, gostei. E existe também, né, gente, assim, falando da Desdémona e da Emília, né, que são as duas mulheres que aparecem, as mulheres são sempre muito mal faladas na peça do Shakespeare, ou você viu, né, ou é feitiçaria, ou é loucura, ou é excessivo desejo sensual, nunca cogitam a hipótese de haver uma racionalidade por trás. Tem a Bianca também, né? Ah, tem a Bianca, é verdade. Mas, enfim, né, associada a uma prostituta, sim, né? sim. E ela gosta do Cássio, e o Cássio fala super mal dela, né? Tipo, essa aí, tipo... Mas ela também se rebelou, né? Ela falou assim, você quer que eu nem sei onde você conseguiu esse lenço, agora você quer que eu copie ele para você? Se quiser... é verdade. Né? Verdade. Muito bom isso, muito bom. Aí, então, né, vamos nos encaminhando para o futuro, não vamos nos encaminhando para Machado de Assis. Eu gostei muito de ter feito essa leitura. Assim, eu já li o Dom Casmurro, já li o livro da Ellen Calder, eu já li o Dom Casmurro mais de uma vez, mas já faz algum tempo. Agora, finalmente, li o Hotel. E eu estou muito empolgado para essa releitura, porque, para mim, já parece evidente, desde logo, que Dom Casmurro é um livro muito superior a Otelo. Assim, muito superior. Todos esses problemas de rapidez, de precipitação, de maniqueísmos, caricaturização, o Machado supera todos eles e Dom Casmurro é aquele livro essencialmente ambíguo, de dúvida, e que coisa que o Otelo, né, em que a gente consegue deduzir tudo que vai acontecer na peça desde o princípio, não tem dúvida. Quem assiste ou quem lê não tem dúvida de nada. Coisa que o Dom Casmurro tem. E eu acho que é próprio, né, do ciúme, da desconfiança, a dúvida. Então, se Otelo é uma grande peça sobre ciúme, faltou muito da ambiguidade da dúvida. E coisa que o Dom Casmurro serve muito bem. O que vocês acham? Vocês já leram o Dom Casmurro? Vão ler pela primeira vez? Como é que é isso? Eu acho isso também. Eu já li 2 vezes, mas já tem muitos anos, e é essa questão que a gente falou do narrador não confiável, né? Então, Machado, eu acho um dos melhores narradores que eu conheço. O que ele se propõe a fazer mesmo ali, a mostrar ali na narrativa, ele trabalha muitíssimo bem. Aliás, eu ouvi hoje o seu vídeo Ressurreição, e eu fiquei encantada com a resenha, né? Com a personalidade do Félix e a narrativa, né? O trecho que você destacou. Então, o Machado, ele é um narrador maravilhoso, ele é perfeito, eu acho ele perfeito. Então, não acontece, a gente não tem esse problema de
de andamento, né, de velocidade, é só lendo mesmo, né? Mas agora estou querendo muito reler com outros olhos, né? Sou eu. Bom, eu quero dizer que eu estou muito empolgada porque eu não li Dom Casmurro. O que eu acho muito estranho, inclusive. Eu já li bastante coisa do Machado. E assim, eu pensei, mas será que eu não li nem para a escola? Não, Que eu não legal, hein? li. Então, eu estou muito empolgada, porque eu sempre fico escutando, né? Claro, a grande pergunta, né? Aí a gente vê como o Machado é brilhante, né? Que até hoje a gente está fazendo discussão do livro dele. Então, eu acho que vai ser ótimo. Eu comprei o livro da É legal. Caldwell, também comprei, e eu estou bastante empolgada, assim, de ler. E uma coisa que eu estava pensando é assim, que o Otelo foi baseado num outro texto que o Shakespeare deu uma melhorada no texto, né? E aí sim, temos o Machado que pegou o texto do Shakespeare e também aprimorou, né? E acho que é isso na literatura, o que é fantástico, né? Que a gente pode estar discutindo os mesmos temas, pode estar pegando livros base, textos base, e a gente está sempre, enquanto a gente estiver discutindo, enquanto a gente estiver conversando sobre isso, enquanto a gente tiver reflexões a fazer, que bom, né? Que a gente pode ampliar isso. É por isso que as nossas bibliotecas crescem e crescem e crescem. Que a gente compra um livro e aí, nossa, isso aqui leva a outra coisa, que leva a outra coisa, outra. Eu acho isso maravilhoso, gente. Maravilhoso. E Estou muito assim, empolgada. Denise, por isso que é muito interessante, se você tiver oportunidade, é que daí você já vai querer ler a Cauda, talvez fique pesado. Mas ler em algum momento Ressurreição é bem bacana, porque, de fato, o Machado pega o Otelo e leva a um outro patamar. Mas antes de chegar ao Dom Casmurro, ele passa por Ressurreição. Ele já é um primeiro momento dessa tentativa. Ressurreição eu acho que eu li, mas eu vou reler sim, vou reler. E aí, você já vê, lógico, não digo que Ressurreição é um livro superior ao Otelo, não chega tanto. Mas algumas soluções ali já são melhores do que as que existem em Otelo. Já existe um aperfeiçoamento. Por exemplo, não existe um vilão tão preponderante em Ressurreição. Muito do que acontece, do ciúme, é fruto da personalidade do Félix. Então, isso eu já acho mais complexo, orgânico e interessante. Tudo bem. Talvez alguma coisa ou outra do desenvolvimento da personalidade do Félix poderia ser melhor colocada ali naquele livro. Mas já existe essa percepção de que um ciúme que vem da personalidade inata do personagem talvez seja mais interessante do que um ciúme muito movido por um antagonista externo. Então, acho que aí já é um grau de complexidade maior que ele já atinge ali. E isso, óbvio, vai ser muito extrapolar em Dom Casmurro. Porque eu acho que assim, o Félix, e o Ressurreição e o Otelo, eles padecem muito do fato de que são narrativas que pegam um episódio da vida dos personagens. Então, a gente tem que acreditar naquela personalidade tão suscetível à manipulação, tendo acompanhado pouco da vida dela. E nisso o texto perde em verossimilhança, tanto Ressurreição quanto Otelo. Já no Dom Casmurro, esse problema é resolvido, porque como é um livro que vai pegar cenas da infância, do Bentinho, da Capitu, cenas da maturidade, é um livro meio que de vida inteira, aí a gente tem muito mais tempo e espaço para ver o desenvolvimento dessa personalidade e de onde aquele ciúme nasce, de onde aquela desconfiança muito grande nasce, aquela insegurança. E aí fica uma coisa muito mais grandiosa. Mas Ressurreição já é uma primeira e boa tentativa de aperfeiçoar o Otelo, na minha opinião. Val, e você... Pode falar, desculpa, pode falar, Dina. Não, é só e a gente não vai ter problema de tradução, né? Exato. Por uma questão tão ambígua,
a gente não vai colocar nenhuma responsabilidade na tradução. Eu acho isso um ponto muito positivo para esse tipo de narrativa. É verdade. Val, você vai ler Dom Casmurro pela primeira vez? Vai ser uma releitura? Como vai ser? Eu é uma vergonha, né? Eu li muito pouco Machado, muito pouco. E não li esse livro, eu estou com muitas expectativas. Eu não sei se vai dar tempo de eu ler aquele outro livro que você indicou, porque eu estou lendo O Anjo Pornográfico, estou lendo mais um livro, porque vou entrar no mundo do Proust de novo, então está meio corrido. Mas eu vou ler com certeza e acho que vou amar. Val, você, que legal saber que você está lendo Anjo Pornográfico. É o tipo de livro que a escrita é É muito linda, sedutora, né? deliciosa. Não, eu tô atrasado com o áudio dessa semana, mas não porque eu não li, muito pelo contrário, é só porque eu não consegui parar para produzir. Mas eu já tô na página 350, tipo, eu já tô do cronograma, eu já tô lá em outubro, porque eu não Nossa, eu tô consigo. atrasada. Nossa, eu não consigo parar de ler. Quando eu tô assim, eu tô cansado, mas eu queria ler alguma coisa, eu falo, não, vou ler o Anjo Pornográfico, porque não dá canseira. Você Rui tá com Castro sono, é você perde ótimo, o né? sono, você quer continuar a ler, ler, ler. É Aí muito bacana. e você passa no áudio essa empolgação para a gente. Nossa, é São demais. ótimos os áudios. É, A gente é, ri muito o tempo todo. É é, incrível. e o Rui Castro não é um narrador objetivo total, né? Ele faz um monte de Não. ironias, de piadinhas É. internas ali, né? Eu adoro ele. Não, e aquele período da história do Brasil. Gente, eu adoro. Todo mundo que aparece aqui, eu tenho interesse em todo mundo que conviveu É. com o Nelson. Aí você vai vendo, fulano naquela época publicou tal obra que hoje em dia é uma mega obra. Então, Uhum. assim, é como se você estivesse meio que imerso naquele período. É muito rico, é muito rico. Esse período do Brasil, um pouco antes da ditadura, a ditadura também teve muita coisa rica, apesar da repressão, mas esse período, vamos dizer, do Juscelino, né? Da Bossa Nova, de Constituição de Brasília, que o Brasil estava bombando em várias áreas. Nossa, é muito interessante. Muito interessante. Tanto A é gente que estava crescendo, né? tanto é que esse filme, agora que está aí com a Fernanda Torres, com a Fernanda Montenegro, parece que é muito interessante, porque ele vai mostrar, sim, aquela questão lá do pai do Marcelo Rubens Paiva na ditadura, mas acho que antes ele mostra justamente essa pujança de cultura que estava tendo, que é interrompida. Mas vai ter, acho que, um pouco do retrato dessa parte boa. E eu acho muito, muito, muito interessante mesmo. Mas Eu tô Val, muito, eu tô muito afim de ver esse filme, porque eu li os livros do rapaz lá, né, do filho. E assim, eu imagino que vai ser um complemento maravilhoso. Eu tô bem empolgada com esse filme. Acho que vai ser muito bom. você gostou dos livros? Adorei, adorei. Nossa, tem um livro, agora eu não vou saber direito, porque tem aquele normal dele, que é o mais famoso, né? E tem um que ele fala da mãe, porque depois ela fica com Alzheimer, né? Isso. A mãe dele. Então, o livro é muito bom, eu já li. É, Eu ainda não lembro o estou nome. aqui. Acho que é esse mesmo. É justamente esse que virou o filme mesmo. É, É acho que é. maravilhoso, por isso que eu tô afim do filme, porque é muito, muito bonito, muito tocante, e conta toda a história dela. Nossa, gente, desde o dia ali em que o pai sumiu, a luta para descobrir o que aconteceu, depois o modo como ela se engaja, o livro é muito bom, muito bom. Eu tô, assim, achando que vai ser maravilhoso, ainda mais com essas atrizes, né? E você acha que para ler esse livro Ainda Estou Aqui é preciso ter lido, ou é recomendável ter Não, lido antes o Feliz Ano Velho? não, eu li os dois, eu li primeiro o Feliz Ano Velho, mas não precisa, porque Uhum. é parte é a mesma história, só que diferente. Esse é baseado na mãe mesmo, é focado na mãe, ele está contando a história da mãe e do desaparecimento do pai, mas é diferente e eu gosto mais desse do Olha que que o outro. bacana. Gosto Não, eu mais. vou procurar ler. Eu quero até ler para fazer conteúdo para o canal, porque parece que está tendo muito interesse. E eu Sim, também sim, fiquei interessado, né? Não só por isso. porque os livros são muito bons. Não, a gente fica empolgado. E esse da mãe dele, ele é muito descritivo. Você sai pensando assim, meu Deus, que época horrorosa. Porque tem tantas questões no livro que não é só você perder o pai. Ela ficou sem dinheiro, ela ficou sem direito a nada.
Porque a pessoa é declarada desaparecida, ela não está morta. Então, não existe espólio. Então, toda a dificuldade dela sustentar a família, de ela continuar vivendo sem ele, ela tem o marido desaparecido, ela não sabe se está morto, ela não pode reivindicar os seus direitos, seus imóveis, nada. Então, tem questões assim, sabe, no livro, que a gente não pensa, que a gente não imagina que aconteceu, vai muito além da perda da pessoa, sabe? Tem as questões do dia a dia com que ela tem que lidar. Então, é por isso que o livro é tão bom. Sim, ai, que bacana. Não, fiquei mais com vontade agora de ler. Não, leia, vai amar. Ah, que bom. Mas então leia lá o Dom Casmurro, mesmo que não leia o livro da Caldwell, que você vai amar também, com certeza. Não, eu vou ler sim. Eu tenho a minha filha mais nova, que tem 17 anos, ela leu e ela fica dizendo para mim o tempo todo que é um livraço, então tenho Olha, que ler. que E agora com o bacana. clube eu vou ler sim, de certeza. Ah, não, vai ser muito rica a discussão. E eu tô bem empolgado para a releitura. Para a releitura com essa bagagem agora, né? E que mais? Ah, gente, tem uma questão de Otelo, né? Que a gente poderia, para fechar, é uma questão infeliz, mas eu não consegui deixar de pensar nisso porque foi muito concomitante. O quanto esse estereótipo que é retratado aqui em Otelo do homem negro hipersexualizado, que é um dos estereótipos mais difíceis de desfazer por parte do movimento negro, né? Isso é feito o tempo todo, mas existe um pensamento arraigado na sociedade nesse sentido, o quanto essa luta justamente do movimento negro, ela não se tornou ainda mais dificultada, não tô dizendo, assim, acho que eles vão entender o que eu quero dizer. Ela se tornou ainda mais dificultada por esse episódio do ministro Silvio Almeida, que Ah, sim. aconteceu. Porque, lógico, pelo visto aconteceu, tem culpa, responsabilidade individual é inegável. Mas, pensando no macro, né, inevitavelmente é um episódio que, principalmente dos opositores, quem já não é simpático com essa ideia do antirracismo e tal, é uma situação que reforça justamente esse estereótipo que está aqui em Otelo. Sim, não tinha Exatamente. como ser diferente, lógico, não vai deixar de culpabilizá-lo por conta disso. Mas um dos efeitos colaterais não deixa de ser esse, né? Para a luta dos negros, aquilo ali é uma mancha, né? Eu sigo uma moça, a Bárbara Karime, que eu gosto muito, ela é uma ativista do movimento negro. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra dela aqui no Sesc de Rio Preto. Que ela falou que, assim, que em 24 horas, para o movimento negro, houve um, um retrocesso de 10 anos. Ela está super do lado da Aniele, da questão da punição, mas pensando no macro, né, desses efeitos colaterais, e principalmente perante quem não é defensor dessa causa, é um retrocesso de 10 anos, porque ela até mesmo fala, se fosse um homem branco que cometeu a mesma coisa, que merece ser punido, haveria uma fila de outros homens brancos para substituí-lo ali. Agora, no caso dele, não, justamente porque tem esse outro componente, né? Tá, talvez existam outros homens negros preparados, com formação em direitos humanos, mas talvez assim, aptos a ir para um ministério, né, que tem trânsito ali naquele métier, talvez não existam tantos, né? Então, Tanto que acho que é uma mulher, né, que está substituindo é ele. uma mulher, provavelmente. É uma mulher. Provavelmente. Que também vejo como uma questão estratégica também, ter colocado uma Sim, mulher. Mas já seria ruim por ele ser negro, né? Já se cria é, toda essa questão, e por questões sexuais, né, de assédio sexual, é. mas com certeza. Aí Lembrando, acessa, eu acho que no pensamento coletivo, justamente esse estereótipo do Otelo, que o Iago vive repetindo, né? E isso que é o triste, eu acho, é o mais lamentável, né? Assim, é lamentável a atitude dele e é lamentável o quanto a atitude dele prejudica o movimento ainda mais, né? Tem esse plus muito grande. o tamanho da responsabilidade, né? Do que isso pode provocar, né? É muito triste, muito triste.
Mas assim, eu não consegui deixar de pensar concomitantemente sobre as duas coisas, porque eu acabei de ler justamente no dia que essa notícia estava estourando aí pelo noticiário. Mas, enfim, tudo isso para dizer também que o Shakespeare não deixa de ser atual, né? Para o bem ou para o mal. Não é? O preconceito, ele é bem antigo. Sim, tá aí. E é mais espantoso nessa introdução, né? Tão arraigado esse preconceito, o quanto demorou para um homem negro, de fato, representar Otelo, né? Num palco. Eu não tenho as datas, você tem? Assim, Salvo engano, foi século. Já foi final do 19, começo do 20, pelo que eu me lembro. É. Foi muito tardio, muito tardio. E mesmo assim com resistência. Mas é isso. Então, só para fechar aqui, e agradeço vocês pela companhia. Vamos rumo ao Dom Casmurro agora. Estou bem empolgado também. Continuo lá no podcast do Nelson Rodrigues. Quem puder também leia lá, porque essa leitura é garantida de vocês gostarem. Não tem muito erro. Nossa, eu preciso, na verdade, eu acho que eu já estou quase fazendo um plano de sempre estar lendo um livro do Rui Castro. De nunca, ótimo, né? sempre ter um livro do Rui Castro para ler, porque é a zona de conforto maravilhosa, assim. É a melhor zona de conforto. Eu comprei um livro dele que só tem, acho que em sebos, né? Eu comprei pelo sebo, que é ele falando sobre livros. Deve ser sensacional. Ah, que legal. Qual que É um será livro. ele? Hã? Qual que é o Deixa título, você eu lembra? pegar ali que eu já disse. Só um pouquinho. Nossa, aquele Metrópole à beira-mar, gente, eu li aquele livro há bastante tempo, mas que leitura proveitosa. Eu não paro de ver desdobramentos daquele livro na cultura, em outras leituras, como ele foi pioneiro. Eu participo lá do clube da Juliana Gervason, que ela lê essas mulheres, escritoras mulheres do começo do século, né, principalmente aí dos anos 20, que ficaram esquecidas. Nossa, o Rui Castro mostra perfeitamente qual era esse ambiente intelectual em que essas mulheres escreveram. Eu assisto bastante a Juliana, eu gosto bastante dela. Eu estou lendo agora As Duas Mortes de Francisca Você já Júlia. está lendo? Você está gostando desse texto? Eu dei uma tô. olhada no texto. Eu peguei o jeitão dele. Ele tem uma especificidade, mas eu tô gostando. Eu tô gostando. E hoje eu fiquei fascinado porque eu descobri que a estátua que ficava no túmulo dela, esculpida pelo Victor Brecheret, é aquela estátua monumental que está hoje na Pinacoteca de São Paulo. Da musa com os braços assim. Uma estátua gigante. Eu vou postar ela daqui a pouco nos stories. Ai, quero ver. Não lembro. Eu já tinha visto na Bienal, jamais, na Bienal não, na Pinacoteca, jamais poderia pensar que aquela era a estátua que ficava no túmulo dessa poeta, Francisca Júlia, que agora eu estou lendo a respeito. Que interessante, porque é uma estátua monumental. Isso que você ficou sabendo foi lendo esse livro? Lendo o livro. Aí falava da estátua e tal. Aí hoje eu parei para pesquisar no Google que estátua era essa. Aí eu vi que eu já conhecia. É muito maravilhosa. É uma coisa assim, que é um dos destaques da Pinacoteca. E para uma estátua daquela ter sido produzida por ele, para ela, aí mostra o quanto ela realmente era muito aclamada na época. E fornece o contraste de como ela perdeu em fama, né, com o passar dos anos. Muito, muito interessante. Val? Não achei, mas depois eu te mando uma foto do livro. Tá certo, agradeço. Fiquei curioso por esse. Mas o bom do Rio Castro é que tem muito livro dele, então dá para. Eu tenho curiosidade até com a ficção dele, que deve ser boa também. Tudo que eu li dele eu achei muito bom. Aquele beira-mar ali é maravilhoso. Nossa, demais, demais. Eu preciso comprar o complemento dele, que tem os textos do pessoal. Eu já li o complemento dele, acho que foi, não sei se foi em e-book, eu não tenho o livro, mas eu já li também. Mas é fininho, é pouca coisa. Sim. Mas tá bom, gente. Muito obrigado. Bom domingo. Ótima semana para vocês. Obrigada. Para vocês também, gente. Foi muito bom. Foi ótimo. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.